Então, nessas ações penais 508, 32, 58, 29, 508, 33, 76, 508, 33, 51, 508, 33, 60 e 508, 34, 01. Depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto Youssef, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em princípio, nessa condição, o senhor tem direito de permanecer em silêncio, mas consta aqui no processo que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público que implica na renúncia desse direito ao silêncio. Fazendo esse acordo, o senhor também tem o compromisso aí de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica, inclusive, sujeito a sanções legais. Certo? Ok. É isso mesmo? É isso mesmo. O senhor pretende manter o acordo, então? Sim, senhor. Senhor Alberto, essa acusação do Ministério Público diz basicamente respeito a um suposto esquema criminoso que teria sido implantado ali na Petrobras no sentido de pagamento de propinas sobre contratos. O senhor pode me descrever esses fatos, como a sua participação neles ocorreu, o que o senhor fazia? O senhor pode fazer uma descrição para nós? Bom. Só uma questão ainda, como existe uma sala relativamente extensa, eu vou pedir para o senhor falar alto. Sim, senhor. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer mais uma vez e reiterar que eu não sou o dono desse esquema que aconteceu na Petrobras. Não foi eu que esquematizei isso tudo. Sei que errei. Estou aqui corrigindo meu erro. Fiz o acordo de colaboração espontâneo. Mas que eu era realmente uma engrenagem nesse processo. Esse esquema realmente era um esquema político. Todos que estão aqui denunciados se beneficiaram disso, inclusive eu. E estou aqui para esclarecer todas as perguntas. Como é que começou a sua participação nesses eventos? Quando e como foi esse... O senhor tinha um relacionamento com o ex-deputado José Janene? Na verdade, a minha participação nisso começou com o deputado José Janene. Final de 2005, começo de 2006. E eu passei a receber as propinas que eram pagas ao deputado, e eu passei a receber das empreiteiras e fazer o repasse a ele e ao Partido Progressista. Mas como é que foi isso? Teve alguma reunião, alguma conversa? Ele descreveu como isso funcionava? O senhor pode ser um pouco mais específico? Sim. Na verdade, eu tinha um relacionamento, inclusive, muito forte com o deputado Zé Janene. Eu sou compadre dele. E ele me convidou. Na época, anteriormente, eu já financiava o deputado para que ele pudesse financiar as campanhas do partido. E ele me convidou para que eu fizesse parte e eu aceitei. E o que ele descreveu para o senhor? Ou o que era esse? O senhor pode me descrever sinteticamente o que era esse esquema, então? Como é que ele funcionava? Na verdade, esse esquema funcionava da seguinte maneira. Na época, o deputado Zé Janene, já há algum tempo anterior, conseguiu a cadeira da diretoria de abastecimento, indicou o Dr. Paulo Roberto para ser diretor, e a partir daí o Paulo Roberto mais o seu José Janene passou a captar as empresas para que elas pudessem pagar propina, para que pudesse ser financiado o partido, para que pudesse ter um poder. E
E foi assim que começou. Eram todas as empresas, algumas empresas? Como é que isso funcionava? Eram várias empresas. O senhor... Começou com a refinaria da Renest. Uhum. Na verdade, começou com as ampliações das refinarias e depois com a Renest, Comperj e as ampliações. Eram contratos específicos da Petrobras ou havia alguma forma de seleção desses contratos? Olha, na verdade, existia um combinado entre as empresas que cada pacote lançado, né, teria um consórcio de empresas que seria vencedor e que esse consórcio ele pagaria a propina de 1%, tanto para o Partido Progressista quanto para o Partido dos Trabalhadores. Qual que era o percentual para o Partido Progressista? 1%. E também o Partido dos Trabalhadores? Também o Partido dos Trabalhadores. Qual que era o percentual? 1%. Isso dos contratos da diretoria de abastecimento? Dos contratos da diretoria de abastecimento. Outras diretorias, o senhor tem conhecimento? Se tinha algo semelhante? Olha, ouvia-se dizer que sim, que a diretoria internacional também tinha esse esquema. O senhor teria operado só na diretoria de abastecimento? Eu operei só na diretoria de abastecimento. Diretoria de serviços tinha também esse esquema? Sim, senhor. Como é que o senhor sabe? Eu sei porque, primeiro, que era voz corrente de que existia propina para ambos os lados. Segundo, que eu cheguei a fazer reais para uma das empresas, que é a Toshiba, que me pediu que eu entregasse esse dinheiro ao tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Voltando um pouco ali, o senhor mencionou dessas empresas que se reuniam em consórcio. O Ministério Público fala de um cartel. Havia um cartel de empresas, pelo seu conhecimento? Olha, eu entendo que havia um combinado. Não sei se pode-se chamar isso de cartel. E o que era esse combinado? O senhor pode me descrever, então? O combinado era que as empresas de primeira linha, quer dizer, as maiores, né, que tinham condições de fazer obras maiores, tinham uma certa quantidade de obras, e aí depois as médias e depois as pequenas. Tá, mas o combinado o quê? O que era o combinado? O combinado era que em determinados pacotes tal empresa ia ser ganhadora e assim por vez. Tinha por vez, né? Por exemplo, pacote da Renest. Então, só as maiores participaram, que eram as 16 maiores. E como é que o senhor tem conhecimento desse fato? Bom, o senhor participou de alguma reunião? Eu cheguei a participar de várias reuniões com o seu José, com algumas empresas e também com o Dr. Paulo Roberto junto. Mas e esse combinado foi relatado? Esse combinado entre as empresas foi relatado nessa reunião? Sempre era relatado. Quantas reuniões dessas o senhor teria participado com o José Janene e com o Paulo Costa, aproximadamente? Olha, a partir de final de 2005, 2006, eu devo ter participado de praticamente todas as reuniões que tiveram entre as empresas, o deputado e o Dr. Paulo Roberto. E essas todas as reuniões é o quê? Uma dezena? Mais de uma dezena? Mais de uma dezena.
E essas reuniões participavam várias empreiteiras juntas em cada reunião ou era normalmente uma reunião com cada empreiteira? Normalmente era uma reunião com cada empreiteira. Essa questão desse percentual era um percentual fixo em cima do contrato? Não necessariamente, porque muitas das empresas diziam que tinham ganho essa licitação num certo preço e que não teria condições de pagar, na verdade, 1%. Então, não era assim de regra 1%. Normalmente se combinava. E toda reunião havia essa negociação de, vamos dizer, da propina, ser paga em toda essa reunião ou tinha alguma coisa mais ou menos já geral, estabelecida, que sempre ia ter que pagar propina? Como é que isso funcionava? Na verdade, isso era uma coisa sistêmica, né? A partir do momento que a empresa ganhava o pacote para fazer a obra, ela já sabia que teria que participar da propina. Logo em seguida, de ganho a licitação, às vezes ela era procurada pelo deputado ou pelo próprio Dr. Paulo Roberto para que pudesse sentar e negociar. Queria que o senhor me esclarecesse o seguinte: de quem foi a iniciativa desse tipo de esquema criminoso? Foi o senhor, o ex-deputado José Janene, que negociou e solicitou essas propinas em primeiro lugar? Ou isso já existia? Como é que o senhor pode ser mais claro? Assim, como surgiu isso? Olha, eu acredito que isso já existia numa menor proporção. E a partir de que o deputado conseguiu colocar o Dr. Paulo Roberto na cadeira, ele passou a participar mais efetivamente disso e a Petrobras passou a fazer mais obras e por isso que se deu no crescimento desse tipo de negociação. O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro? Para o Partido Progressista, sim. Como é que o senhor fazia para proceder a essa entrega de dinheiro? Quais eram os instrumentos? Bom, a partir de ganho a licitação, sentava-se com a empresa, ajustava-se o comissionamento e aí muitas delas precisava de nota fiscal para poder pagar a propina. Eu arrumava a empresa para que fosse emitida essa nota fiscal. Dali eu sacava ou eu trocava esses reais via TED com alguns operadores de mercado e recebia os reais vivos e entregava a parte de cada um dos envolvidos. No caso, Paulo Roberto Costa e o Partido Progressista. Como é que era essa divisão do 1%? Essa divisão do 1% era 60% para o partido, 30% para o Paulo Roberto Costa, 5% era para mim e 5% era para o assessor na época do José Janene, que era o João Cláudio Genon. Que empresas que o senhor utilizou para emissão dessas notas? Eu utilizei várias, posso não me lembrar de todas agora, mas utilizei a MO, utilizei a Rigidez, utilizei a GFD, utilizei a KFC. Essas são algumas que eu me lembro agora nesse momento. Por quanto tempo que o senhor atuou nesse esquema criminoso? Olha, o senhor mencionou 2005, né? 2006? No final de 2005, 2006, até o final de quando o Dr. Paulo Roberto foi destituído da companhia. Não houve pagamento de propina posteriormente à saída dele? Algumas empresas, após a saída dele, ainda continuou pagando para que pudesse ter o encerramento. Pagando encerramento do quê? Como assim? Do comissionamento da obra que ela ganhou. Consta aqui no processo, depois nós vamos ver mais detalhadamente, até pagamentos em 2013, com previsão em 2014. Houve sim.
Mas isso era da propina pendente ou era coisa nova? Não, era de propina pendente. Nessas reuniões em que se discutia o pagamento desses valores, quem normalmente participava pelas empreiteiras? Eram os dirigentes, empregados? Quem que era? Falando genericamente. Normalmente eram os dirigentes e alguns donos. E como se desenvolvia essas reuniões? Havia ali um clima de extorsão, de hostilidade, ou isso era algo acertado lá entre os participantes? Eu acho que isso era uma coisa sistemática, era algo já acertado entre os participantes, não tinha nenhum tipo de extorsão. É lógico que quem deixasse de pagar não teria aquela ajuda durante o contrato relativo a aditivos e não na questão de superfaturar esses aditivos, mas sim na questão de diminuir o tempo de recebimento desses aditivos, né? Porque na verdade a Petrobras ela tem um sistema bastante complexo quando se refere a aditivos. Passa por vários processos e se não tivesse ajuda e aquela cobrança para que esse processo pudesse andar e chegar na diretoria executiva para aprovação, isso dificultava a vida dos contratados. Tinha percentual também em cima dos aditivos? Sim. E o percentual era o mesmo? Normalmente era de 2% a 5%. 2% a 5%? Sim. E o mecanismo de pagamento era o mesmo? O mecanismo de pagamento era o mesmo. Nessas reuniões que o senhor participou com as empreiteiras, teve alguma delas em que a empreiteira ou os dirigentes dela, os representantes, recusaram em absoluto a fazer qualquer pagamento? Que eu me lembre, não. Alguma delas ameaçou procurar a polícia, o Ministério Público, a Justiça, denunciar o esquema criminoso? Que eu saiba, não. O senhor Janene, o senhor Paulo Costa chegaram a fazer alguma ameaça física contra os dirigentes das empreiteiras? Olha, ameaça física, não. O seu José Janene era um pouco truculento nas cobranças, né? Era uma pessoa de difícil trato. Mas não que ele tenha ameaçado fisicamente nenhum dos empreiteiros. Cobrança em que sentido que ele era truculento? Cobrança de propina a ser acertada ou propina não, cobrança atrasada? Que eram acertadas e que eram atrasadas. Mas e no acertamento próprio das propinas havia essa truculência também dele? Que eu presenciei, não. O senhor manteve algum controle específico sobre onde houve pagamento de propina, onde não houve, dos valores? O senhor tinha um controle, vamos dizer, contábil? Inicialmente eu não tinha esse controle, que quem controlava era o Dr. José, na época deputado. Depois que ele adoeceu, e eu vou dizer isso anos de 2009, final de 2009 para 2010, eu passei a ter uma participação um pouco mais afetiva, e aí eu passei a controlar esses recebimentos. E, por exemplo, se nós passarmos aqui obra, licitação, contrato, o senhor tem condições de me dizer essa obra houve, essa obra não houve? Com certeza. Depois que o senhor Janene ficou adoecido ou incapacitado, essas reuniões prosseguiram mesmo assim? Essas reuniões continuaram, se prosseguiram. Eu passei a marcar as reuniões com os empreiteiros e o Paulo Roberto Costa sempre participou. Nessas reuniões era o senhor e o senhor Paulo Roberto Costa e os empreiteiros? E o Genu também participava. Até quando foram essas reuniões aproximadamente?
até quando ele saiu da companhia. Dessas reuniões em que havia a combinação entre as empreiteiras, o senhor nunca participou? Não. O senhor tem conhecimento se houve alguma mudança nesse tempo, nesse período de 2006 a 2012, dentro desse grupo de empreiteiras que, vamos dizer, faziam essas combinações? Inicialmente eram 16, depois passou a entrar outras empresas. Eu acredito que praticamente todas as empresas desse mercado participavam. Vou passar aqui um exame mais específico. Vou começar por essa ação penal 508-32-58, que é da Camargo Correia. Enquanto eu procuro aqui, consta no processo uma referência do Ministério Público de que parte dessa propina atrasada do senhor Paulo Costa teria sido pago através de contratos de consultoria da Costa Global. O senhor participou também desses fatos? Costa Global é a empresa de consultoria do Dr. Paulo Roberto? Isso. Participei, sim. Participei junto e ajudei que fosse negociado o recebimento através da Costa Global. O primeiro processo aqui tem, por exemplo, uma referência da Camargo Correia, em que foram feitos pagamentos da Camargo Correia a essa empresa Costa Global num contrato de consultoria entre outubro de 2012 a dezembro de 2013, um total de cerca de 2.875.000. Desse fato o senhor participou? O senhor se recorda? Participei. Na verdade, era para ser pago em 30 parcelas e, se não me engano, final de 2011, a Camargo liquidou o contrato. Isso era... Esses valores envolviam... Não sei se foi final de 2013, se não me engano. E esses valores envolviam propina? Sim. Quem da Camargo Correia participou dessa contratação, dessa formatação, da Costa Global? Eduardo Leite e Dalto Avancini. Tem uma referência aqui no processo, consórcio CCPR da Repar. Consórcio CCPR, que teria participado Camargo Correia e Promon, em obras da refinaria Getúlio Vargas em Araucária. Isso 2007, 2008. O senhor se recorda se nesse caso houve pagamento dessas propinas? Eu me recordo que na época da Repar, o Dr. José era vivo ainda e ele tratava esse assunto com o João Auler. Essa propina estava atrasada e eu lembro que eu fui um dia com o Dr. José cobrar o Dr. João Auler. O Dr. João Auler estava numa reunião de diretoria. Eu não podia atender o Dr. José. O Dr. José acabou se desentendendo com a secretária, entrou na sala para que pudesse cobrar o Dr. João Auler. A partir daquele momento, eu passei a negociar diretamente com a Camargo e o Dr. José se afastou por conta de que ele já não se entendia mais com a empresa e foi direcionado que eu pudesse tratar esse assunto com Eduardo Leite. E a partir daí começou as tratativas com Eduardo Leite para que a gente pudesse arrumar uma maneira de que a Camargo pudesse pagar esse comissionamento. Isso foi em que ano, aproximadamente? Isso foi a partir das obras da Repar? A partir das obras da Repar.
Mas essa propina, no caso da Repar, já estava acertada, então, com o senhor João Auler? Olha, eu acredito que sim. Na época, se eu não me engano, também tinha um diretor na Camargo, que acho que, se eu não me engano, era o diretor Leonel, que parece que também participou dessa negociação. Antes desse evento, dessa ida do senhor com o senhor José Janene na própria Camargo, o senhor tinha participado de reuniões com os empreiteiros da Camargo Correia? Eu tinha ido cobrar, junto com o seu José, por várias vezes, na Camargo Correia, o João Auler. Depois consto aqui, nesse processo, continuando aqui, na Reneste, Consórcio Nacional Camargo Correia. O senhor se recorda se nessa obra houve pagamento de vantagem devida? Sim, também houve. Seria nessa obra que teria sido utilizada a empresa Sanco Cider? Na verdade, a Sanco Cider, ela foi utilizada já para recebimento da Repar. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira nota fiscal emitida pela Sanco Cider, nota de serviço, foi pela obra da Repar. Como é que funcionava esse pagamento de propina através de Sanco Cider? A questão Camargo Correia, eram pagas essas propinas através de notas de serviço da Sanco Cider. E também através de outras empresas que surgiram no decorrer do tempo e que algumas eu apresentei, algumas ele mesmo, o Eduardo Leite, cuidou de fazer e assim por diante. Mas a Sanco Cider, ela